Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou o Natan. Sejam todos muito bem-vindos. Deltan, obrigado pela presença. Legal, Natan. Alegria minha estar aqui. Fábio, seja muito bem-vindo. Bacana, Natan. Obrigado pelo convite. Vai ser um bate-papo muito gostoso aí. E a ideia aqui é contar um pouquinho mais dos bastidores, o que as pessoas ainda não conhecem sobre vocês. Aquelas histórias que eu sei que tem muita história escondida por aí. Então eu gostaria de começar com o Deltan. Deltan, quem é o Deltan atrás da cadeira? Aquele Deltan que as pessoas ainda não conhecem, que... Enfim, vou deixar você contar. Boa, Natan. Deltan por trás da toga. Olha só, hein? Olha só, que suspense. Deltan é um marido apaixonado da Fernanda. A gente se conheceu no ano de 2000, na praia, no litoral de Santa Catarina, na praia de Mariscal, quando eu tava surfando. Tinha os meus amigos, que a gente alugou um quartinho em que a gente tava lá dormindo e a gente não tinha shampoo, porque era só homem, né? E a gente tinha uns 20 anos de idade, e a gente não levava shampoo, levava sabonete, né? E a gente não tinha um shampoo para um bando lá de 5, 10 homens, e em compensação, no apartamento da frente, tinha uma janela do banheiro e não caía shampoo, transbordava shampoo de lá. E é onde tava a Fernanda com as amigas dela, e ela tava lá, e aqueles shampoozaladas lá caindo, a gente com vontade de ter shampoo, e umas meninas bonitas, né? E a gente olhava, ia surfar, e um dia eu brinquei, peraí que eu vou peraí que eu vou contar pra minha futura namorada aqui que eu tô indo surfar, já tava de olho nela. Vou aproveitar que ela não tá aqui, ela veio conversar comigo, né, dar em cima de mim, né. Mas agora, vou falar agora a versão dela da história, que a gente começou a conversar ali num contexto em que deu um probleminha lá no apartamento, e a gente começou a conversar e ficou conversando a tarde inteira, fez uma amizade bacana. Anoiteceu, a gente foi pra praia em dois casais, mas a gente não tava, né, nenhum relacionamento, não tava só conversando, né, como amigos mesmo. E foi na beira da praia, ficamos conversando um tempão, uma boa parte da noite. E aí cada um foi pro seu apartamento e a gente seguiu conversando, trocando mensagem, falando por telefone. E a gente foi começar a ter um relacionamento um pouco mais, para além da amizade, cerca de um mês depois. Uns 2, 3 meses depois a gente começou a namorar. E a gente casou em 2008. Tivemos 3 filhos. O Thomas tem 8, a Luísa tem 7, a Sofia tem 3. E sou um marido e um pai apaixonado. Essa é um pouquinho da minha história familiar, vamos dizer, aí por trás da cadeira. Mas eu tô curioso para ouvir a do Fábio. Vou ver ele contar para vocês um pouco da história dele também. Vocês vão escutar a história de um cara que, diferente do Deltan, que enrolou 8 anos a namorada, que ele simplesmente começou a namorar, noivou e casou. Em uma semana. Foi um pouquinho mais, né? Eu conheci a Vivi na igreja, que a gente frequenta num retiro, e o pessoal brinca que o local que a gente foi lá pro retiro é um local casamenteiro, que é o Palavra da Vida lá na Lapa. Lapa é uma cidade aqui perto de Curitiba, fica uns 100 quilômetros mais ou menos. Não é Lapa São Paulo, né? É Lapa aqui do Paraná. E conheci a Vivi lá nesse retiro e a gente, enfim, trocou conversa ali, e daí na igreja a gente se encontrou de novo, e com 8 meses e 20 dias nós estávamos casados. 8 meses e 20 dias do dia que se conheceram. Sim. Exatamente. Rapaz, você é um cara rápido, Vê viu? a diferença de 8 meses por 8 anos. Se você for ser rápido assim na Assembleia Legislativa, você vai fazer muita mudança lá, viu? Lá vai ser mais rápido ainda, cara. Louco. Lá vai ser mais rápido ainda. Até eu vou votar em você assim. Pronto. E com 8 meses e 20 dias a gente casou. Nós tivemos algumas perdas na família. O pai da Vivi faleceu nesse processo, logo no início do casamento. E a mãe da Vivi também, ela teve câncer. Mas nesse meio desse processo, com 7 anos de casado, a gente teve o Vitor, e logo 2 anos depois a gente teve a Lara. Então eu sou pai do Vitor, que está com 7, pai da Lara com 5, e casado com a maravilhosa Vivian. Garoto. Muito coisa legal. Linda, hein? E vocês casaram em datas próximas, né? Vocês casaram meio que na mesma época. A gente não casou. Vocês entenderam. Casamos em épocas próximas, sim. E logo depois que a gente casou,
A gente casou em 2008. E você, Fábio? Que ano foi? 2008, abril de também? 2008. Olha só, a gente foi em outubro de 2008. Ó, a Maria dos responsáveis, ó. Dia 4 de outubro de 2008. E você? 5 de abril de ia ficar mal, 2008. coloquei mal os lençóis, hein? Que bem. Inventei o dia 5 aqui sim. agora. Não, dia 5. E logo depois a gente começou a frequentar, a gente montou um grupo de estudo bíblico que a gente chama na igreja de célula, que é um encontro de pessoas que se reúnem para louvar a Deus, para estudar a Bíblia, para caminhar juntos em comunhão, para servir as pessoas, para ir a asilo, ajudar, ir a orfanato, ajudar. E a gente começou a caminhar juntos em uma célula em que eu era líder da célula, eu e a Fernanda. Mas antes disso, a gente participou da célula que o Joey era o líder. Ah, é verdade. É verdade, o Joey e a Mari, né? Isso. E depois a gente se tornou líder da célula. Depois a gente passou, os Fábio e a Vivi eram vice-líderes da célula. Depois, quando eu fui para Harvard, ele se tornou líder e depois coordenador de uma série de células na igreja. E a gente passou a frequentar também um grupo em conjunto também do Ministério de Casais, em que a gente estudava livros bacaníssimos sobre como ter relacionamento. E aqui é uma dica importante para você. Você que acha que você não precisa estudar sobre relacionamento conjugal. Tudo na vida você pode fazer com base na intuição. Você pode negociar com base na intuição. Você pode fazer aplicações financeiras com base em intuição. Mas se você estudar o assunto, se você aprender técnicas, você vai fazer muito melhor. Você vai fazer investimentos financeiros melhores. Você vai aprender a negociar de um modo melhor, de um modo mais responsável, cuidadoso com a outra parte, de um modo que traga um resultado melhor. E do mesmo modo nos relacionamentos conjugais, relacionamentos amorosos, tem vários princípios, várias técnicas para você evitar conflitos, construir relacionamentos melhores. E a gente estudava livros como As 5 Linguagens do Amor, Que é um DNA grande dos divisor de relacionamentos. águas na vida em qualquer casamento. Com certeza. Divisor de águas. É assim. E a gente estudava esses livros, fazia estudos. Cada dia que a gente se encontrava, um casal era responsável por fazer uma apresentação sobre um capítulo do livro. E a gente apresentava, eu, a Fernando, o Fábio e a Vivi e outros casais. Então a gente teve o privilégio de caminhar junto aí por muito tempo. Eu tenho o privilégio de caminhar com os meus amigos, normalmente por bastante tempo, meus amigos de colégio, que eu fiz quando eu tinha 15, 16 anos, são os meus melhores amigos até hoje. É um grupo que se relaciona até hoje. O Fábio, a gente fez amizade então em 2008, 2009, 2010. A gente caminhou de modo próximo ao longo de todo esse tempo, de modo gostoso. A gente viajou junto. Até fazer a bobagem de convidar eu e a Vivi para viajar junto com vocês, né? Mas foi excelente. A gente fez uma viagem muito gostosa junto. Viajou, conheceu igrejas fora, foi para a Saddleback Church, foi para conhecer toda aquela região da costa da Califórnia juntos, lá em 2010. Viagem boa, tempo bom. Muito. Isso nos deu uma intimidade, né? Pra gente caminhar. A partir daí a gente passou a caminhar sempre próximos uns dos outros. Ao longo desses 10 anos, o que me deu o privilégio de conhecer o Fábio, a ponto de confiar nele de trás para frente, ser uma das pessoas que eu conheço profundamente na vida e confio demais. O que me fez, aliás, mais recentemente, mas uma história que a gente conta depois, chamar ele para vir para a política quando ele estava lá bem empregado, bem colocado, insistir com ele. Mas eu chamei ele não só por ser meu amigo, vocês vão saber que ele tem especialização em gestão pública, uma pessoa que foi líder do movimento anticorrupção, tem uma série de outras qualidades, mas depois a gente chega lá. E a minha confiança no Deltan é tão grande que nessa viagem que a gente fez lá na costa da Califórnia, a gente foi visitar o Alcatraz, tentei deixar ele, mas já tinham desativado o penitenciário, não deu certo. Não deu muito certo. Não, o Deltan é sensacional, cara, quase 15 anos já aí, né, Deltan? Amigos aí e cada vez mais próximos na confiança. Ele veio contar essa historinha de Alcatraz porque ele não quer que eu conte uma história de Alcatraz para vocês. A gente tava lá em Alcatraz visitando essa prisão de segurança máxima. Aí tava eu, a Fernanda, a Fábio, a Vivi. Cara, você processar por bullying. E aí a gente tava lá visitando né, as celas, Al Capone, onde ficou preso. E tinha turmas de estudantes também, né, visitando, conhecendo. Tinha uma alcateia de estudantes. E lá. não sei se você sabe, mas Alcatraz é uma ilha que fica lá perto de São Francisco. Em São Francisco. E é uma ilha no meio ali acho que onde o rio deságua no mar, do canal ali, né, da Bahia. Tinha uma série de gaivotas lá voando, né? Talvez até Alcatraz. Aquelas né? gaivotas pareciam uns pterodátilos, né, cara? E aí elas estavam voando e a gente tava lá junto e de repente uma foi e fez aquele
aquele cocôzão no ombro do Fábio. E as crianças começaram a olhar e começaram a rir. E a pessoa tava explicando pra nós, falando de Alcatraz. E as crianças começaram a apontar pra ele rir. Ele, assim, ficou sem jeito, assim, sem saber o que fazer. Eu falei, cara, você não tá sem graça por causa das crianças. Manja Não, aqueles cara, filmes de terror americano, assim, cara. E por isso o Fábio quer ser o deputado estadual que vai lutar contra o bullying. Exatamente. E vou erradicar todas as gaivotas. Já que abrimos o baú das histórias, queria ouvir de vocês. Os dois têm no cerne de vocês, acreditamos que na vocação de vocês, essa luta contra as injustiças, contra a corrupção. Eu queria saber um pouquinho sobre de onde surgiu isso. Não é de agora, não é recente, mas eu acredito que pode ter vindo da infância, algumas coisas que você já gostava. Deltan advogado, Fábio engenheiro, vocês sempre foram muito um complementando o outro, mas buscando soluções e resultados. Deltan, de onde é que surgiu essa vocação, esse propósito de lutar contra a corrupção, contra as injustiças? Conta um pouquinho pra gente. Legal, prof. Vou chamar de prof. Primeira vez que eu decidi fazer direito foi um pouco seguindo os passos do meu pai. Meu pai foi promotor de justiça na grande metrópole de Pato Branco, que fica ponto central, referência para cidades da região, inclusive Guarapuava. E meu pai, como promotor de justiça, ele lutava lá contra a criminalidade. E Pato Branco, antigamente, lá pela década de 60, 70, era meio que um oeste, um faroeste. É onde ficava o faroeste aqui no Paraná, o faroeste no Brasil. Tinham grandes pistoleiros e ele fazia júri contra os grandes pistoleiros, colocava na cadeia grandes bandidos que matavam gente. Meu pai andava armado o tempo inteiro e chegou a ir prender bandidos que a polícia não teve coragem de prender, porque ele disse, na minha comarca, não. E ele, desde pequeno, ele morava em uma pequena propriedade rural, um sítio com os irmãos, né? E cresceu no Cabo da Enxada e cresceu no convívio com armas, buscando sempre fazer o que é certo, né? Lutar contra a injustiça. E essa história do meu pai de luta contra a injustiça, contra a criminalidade, defendendo a sociedade, foi algo que me inspirou a fazer vestibular para Direito. Fiquei na dúvida entre Direito e Medicina, mas essa jornada do meu pai me inspirou a fazer Direito. Entrei em Direito, cursei a faculdade, no final da faculdade passei a refletir, orar sobre o que eu queria fazer. E a gente tem crises, né, no curso da faculdade. Tem uma época que o pessoal reclamava tanto de aula, estudava na Federal, e, gente, uma vergonha. Lá na Federal, grande parte dos professores titulares nunca davam aula, faltavam. E as pessoas ficavam reclamando quando tinha aula, não quando não tinha aula. E aí eu decidi passar um tempo orando, refletindo sobre se eu estava gostando daquilo mesmo. Falei, não, vou ficar uma semana, um mês refletindo, orando, porque se não for o que eu gosto de fazer isso, com todo mundo reclamando ao meu redor, eu muitas vezes reclamando, eu vou parar e vou fazer outra coisa. E o que eu descobri é que muitas vezes a gente entra numa cultura de reclamação. A gente é influenciado, a gente anda como numa manada e a gente passa a repetir o que os outros falam sem pensar de modo crítico. O que eu descobri é que eu amava o que eu estudava, eu amava o que eu fazia e eu tinha uma oportunidade na mão de servir as pessoas buscando justiça e eu decidi entrar na carreira do Ministério Público, lutar para entrar na carreira do Ministério Público, fazer concurso. Quando eu li a lei do Ministério Público e eu vi que era uma lei de amor ao próximo e de serviço à sociedade. E aí eu passei a estudar para concurso e caminhar por essa jornada. E aí vem uma história que vocês conhecem. A partir do momento que eu entro no Ministério Público, pensando em amar as pessoas, servir o próximo, lutar contra a corrupção, contra a injustiça, contra a grande criminalidade, contra estupradores, traficantes de drogas, por aí vai, eu descubro que o sistema de justiça funciona contra o pobre, mas não funciona contra o poderoso, que nos rouba em bilhões anualmente, dinheiro que prejudica as pessoas que mais precisam no Brasil. E quando eu descobri isso, eu percebi, eu busquei alternativas, eu tentei de novo, mandava carta para desembargador, para ministro, fazia coisas que ninguém fazia no Ministério Público, até um momento que eu vi que não tinha jeito, eu fui estudar fora do Brasil para tentar aprender como que os outros sistemas funcionam, achava que era um problema de conhecimento, prof. Que era um problema que as pessoas não sabiam o que precisavam, não conheciam as brechas da lei, o Congresso não sabia, e voltei para o Brasil em 2013, depois de Harvard, depois de estudar um ano fora, morar nos Estados Unidos, querendo mudar as leis. E aí veio a história da Lava Jato, me chamaram para trabalhar na Lava Jato por eu ter bastante conhecimento na investigação e processo desse tipo de criminalidade econômica.
E o que eu descobri ao longo da Lava Jato é que não é falta de conhecimento, é falta de vontade dos políticos. É falta de vontade. A gente tem leis cheias de brechas do tamanho dos corruptos, para escaparem os corruptos. Os traficantes, eles ficam nessa malha, eles caem na rede da justiça. Os homicidas, quando não são ricos, caem na malha da justiça. Agora, quem rouba carro cai na malha da justiça. Agora, os corruptos, eles passam entre a malha da justiça. Eles escapam sempre. E eu achava que era um problema de conhecimento, mas não é. O fato é que grande parte dos congressistas são corruptos. Vamos falar com todas as letras. Grande parte dos congressistas é corrupta. E por isso eles deixam essas brechas na lei. E o que a gente descobriu na Lava Jato, inclusive com a luta do Fábio pela aprovação das 10 medidas contra a corrupção, nossa luta conjunta foi que o sistema é feito para não funcionar. Mas conta lá, Fábio. Por que você veio para essa área de combate à corrupção? O Deltan falou sobre amor ao próximo. E acredito muito que a sua história tem a ver com isso, né? Sim. Tem tudo a ver com a educação que eu tive dos meus pais, tem tudo a ver com a educação dentro de uma igreja cristã, numa igreja evangélica que eu nasci. E essa visão cristã, essa visão bíblica que meus pais me ensinaram, de sempre estar buscando ajudar o próximo, auxiliar o próximo. E sempre desde pequeno eu me envolvi em ações sociais da igreja, mas não simplesmente levando uma blusa para alguém entregar lá para uma pessoa necessitada, mas efetivamente ajudando a coletar blusas e blusas e blusas e calças, enfim, e levando lá no local que era preciso, quando era um pouco mais velho. Eu sempre gostei de fazer coisas, né? Criança com caixinha de ferramenta e aquela coisa toda, então já mais velho um pouco, sempre subindo no telhado para colocar uma telha para alguém, para ajudar a fazer uma mudança. Me criei numa chácara, né? Como o Deltan falou com o pai dele, né? Eu realmente me criei num cabo da enxada, fazendo várias coisas em sítio, e não porque era um local de lazer, porque realmente a gente precisava, né? Eu estudei a minha vida toda em escola pública, né? E hoje em dia, infelizmente, parece que virou um pouquinho de moda, né? De colocar os filhos em escola pública, né? Enfim, mas eu estudei por necessidade. E eu tive um grande divisor de águas. Meus pais são professores também, aposentados. Então eu vivi a realidade de ter pais professores dentro de casa e vendo a luta deles e tendo 2 trabalhos sempre. Tanto meu pai como minha mãe trabalhavam nos servidores públicos durante o dia e à noite eles iam dar aula. Então eu vivi essa realidade de pais professores. E eu estava no 2º ano de matemática, fazendo faculdade de matemática, e eu fiz uma autoanálise um dia e eu percebi que eu ia ser professor. E com todo o mérito, com todo o suor dos meus pais, porque hoje, né, o que eles conseguiram conquistar foi por isso, por serem professores, me orgulho muito disso, mas eu comecei a me perguntar se eu queria ser professor. E ali eu decidi que eu queria fazer engenharia civil, e aí eu fui conversar com meu pai. E eu lembro que a resposta do meu pai, a pergunta foi: pai, você consegue me bancar? Porque em Guarapuava não tinha faculdade de engenharia. E o meu pai, a resposta dele foi muito clara. Você precisou ir para Pato Branco. Aí eu lembro da resposta do meu pai. Meu pai falou assim: olha, filho, Não vai para Pato Branco. Pato Branco você não vai. Mas ele disse assim: se você estudar em escola pública, eu consigo manter você, né? E consegui passar no vestibular, eu optei por Ponta Grossa. E ali eu tive essa guinada, né? De caminhar por um caminho diferente, né? E eu percebo hoje, olhando para trás, que faz todo sentido pelos lugares que eu passei, pelas experiências que eu tive profissionais, a formação que eu tive nessa área de exatas, mais esse raciocínio lógico, né? Essa visão mais cartesiana que eu tenho, assim, mas essa visão de querer resolver problemas, de construir coisas, e assim, com aquela ideia com as próprias mãos, sabe? Tipo, nós temos um problema, assim, como que a gente resolve? Está quebrado? Como é que conserta? Né? Enfim, com essa ideia, com esse DNA. Natan, você conhece alguém que tem carteira de motorista para dirigir ônibus e que não é motorista profissional? Conhece? Olha só, adivinhou, hein? Adivinhou. Olha só, a gente fazia muita ação social por meio da nossa célula, do nosso grupo, da nossa igreja. A gente foi pintar junto orfanato, a gente visitou asilos para levar ajuda a asilos. E o Fábio, ele gostava de dirigir
um ônibus da igreja que chamava Linha da Vida, que ia levar serviços para a comunidade mais carente, inclusive serviço odontológico para a comunidade mais carente, e ele tirou carteira de motorista de ônibus para poder servir nisso. Não tinha nada a ver com a profissão dele, claro, mas era um dos modos que ele encontrou de servir as pessoas. E o Fábio servia de diferentes modos. Ele chegou também ele participava do pessoal do teatro da igreja. Eu vou contar um segredo agora para vocês. Ele deixava a barba crescer e ele era o Jesus da encenação da Páscoa. Da Páscoa, ele fazia o papel de Jesus. Só que agora não dá mais, porque Jesus não é grisalho, não é velho, Não, né? mas Jesus me convidaram para fazer o teatro 2.0. esses dias, daí eu perguntei para Jesus, não, eu tenho Matusalém agora, cara. E eu fiquei sabendo que esse Jesus casou com um dos anjinhos, né? Como é que foi essa história? Foi. Nesse processo, quando eu conheci a Vivi no Retiro, aí a gente se viu na igreja algumas vezes e teve um teatro lá na igreja chamado Casa do Julgamento. E aí foi a primeira vez que eu fui convidado para fazer Jesus. E aí era um teatro esse teatro é itinerante, então as pessoas vão saindo de cena em cena e elas vão passando pelas cenas, não é as cenas que saem do palco, né? Então as pessoas vão passando pelas cenas. Então as cenas estão montadas, né? Várias cenas como se fossem vários aposentos. Isso. Cada aposento acontece uma cena e as pessoas num grupo De entram grupos pequenos. num quarto, depois no outro quarto, depois no outro Isso, quarto. exatamente. E a última cena é o céu. E aí eu era Jesus, né? E a Vivi era um dos anjos, né? Tinha lá o casal de velhinho, tinha várias crianças, enfim, uma cena gostosa, assim, né? Era para acabar mesmo o teatro. Até porque as pessoas tinham acabado de vir do inferno, né? Da cena do inferno, né? Entendi. E aí para fazer aquele contraponto. Mas daí, no intervalo de uma turma que tava indo, Jesus ia dar uma conversadinha com o anjo lá, né, cara? Afinal de contas, aquele Jesus era de carne e osso, né, cara? Aí aqueles olhão verde ali, dando umas olhadas ali, né? Aí, vamos lá, né? Vamos dar uma conversada com o anjinho, né? Isso resultou em 2 anjinhos. 2 anjinhos, um chamado Vitor e outro chamado Lara. Dá pra ver na história de vocês que os valores, né? Aquilo que os pais passaram, vocês como os pais também, da importância dos valores instituídos que os pais de vocês colocaram dentro de vocês e que hoje se desdobraram em projetos tão grandes como a Lava Jato, como as 10 medidas contra a corrupção, o MUDE. Pra gente encerrar esse episódio, eu gostaria que cada um deixasse uma mensagem para os pais que estão assistindo a gente ou aqueles que querem ser pais sobre um principal valor para deixar para seus filhos, para plantar essa sementinha de mudança, de transformação que a gente viu, que é tão importante, que tem um impacto tão grande e que às vezes a gente não dá tanta importância, né? Legal, prof. Eu vou contar uma coisa então que eu nunca comentei. Vou trazer para um princípio que a história que o Fábio contou me fez lembrar e que eu acho que é super bacana em compartilhar. O Fábio contou que os 2 pais dele foram professores e o meu pai foi promotor de justiça. Ele buscava implementar a justiça, defender a sociedade, tirar a criança da rua, diminuir a criminalidade na cidade. E a minha mãe era professora. A minha mãe era professora, primeiro começou como professora de um jardim de infância. A minha mãe fez faculdade depois que eu nasci. Ela viajava todo dia de Pato Branco a Palmas à noite. E muitas vezes eu ficava lá, meu pai me colocava para dormir. E a mãe só voltava no meio da madrugada. Ela tinha uma rotina bastante extenuante, mas se formou em letras, começou a dar aula num colégio e ela foi minha primeira professora. Quando eu entrei no colégio para ter aula no jardim de infância, ela era professora e me colocaram, claro, na turma que não era dela, na turma de uma colega dela, e no recreio eu vi ela cuidando de outras crianças, né? E eu, filho, morrendo de ciúmes, fui lá, acho que mordi uma criança lá, aprontei alguma lá, e aí a minha mãe veio falar comigo. Eu falei, mãe, então seja você a minha professora. E acho que é uma experiência meio arriscada até, né? Na época, assim, para a mãe ser professora do filho. Minha mãe falou com a diretora, Ivone Guerra, lá no Colégio Mater Dei de Pato Branco. Tenho um imenso carinho pelo Mater Dei, pela professora Ivone, pela família dela. Elas são exemplos na cidade. E aí eles aceitaram, combinaram. E aí minha mãe me disse assim, olha, tudo bem, mas você vai ser aluno meu na escola e fora da escola você é meu filho. Mas na escola eu sou tua professora.
E aí, a minha mãe falou que eu separei muito bem. Eu chegava em casa e falava assim, mãe, a professora mandou fazer lição. Virava a chavinha. Virava a chavinha. E isso me fez ter um gosto pelo estudo. E minha mãe me acompanhou a partir dali, porque ela já tinha me acompanhado no jardim de infância, acompanhava, cobrava as lições. Minha mãe fazia uma tabelinha pra mim, que eu colocava na porta, atrás da porta do armário, uma tabelinha em que estava dividido todos os horários do dia, o que eu fazia em cada horário. Então eu tinha horário para estudar flauta, estudava flauta, ó, ninguém sabia disso, acho que eu nunca falei publicamente, estudava flauta. Estudo até hoje, tá aí. Não, fica na flauta, né? Estudava flauta, eu tinha horário para fazer lá o futebol, tinha horário para estudar, tinha horário para tudo. E ela sempre acompanhou meu estudo, leitura, ela e meu pai sempre me cobraram muito. E esse princípio da importância da educação, que eu vejo também na vida do Fábio, é algo que, se os pais valorizam, as crianças valorizam. Isso estimula o desenvolvimento da criança. Então, um princípio é o princípio da educação, é o princípio de você valorizar o ensino dentro de casa, você revisar você mesmo, revisar o material com seus filhos, é um princípio que hoje eu sigo. Então, meus filhos tiveram prova de português semana passada. Eu estudei com eles vários dias, eu revisei a matéria, eu olhava e eu perguntava para eles o que é isso, o que é aquilo, você estudou essa página, porque quando você investe o teu tempo nisso, você mostra para os seus filhos, isso aqui é importante, isso aqui vale a pena, invista o teu tempo nisso, você traz isso para outro patamar. Muito bom, muito bom. A gente tem várias histórias nesse sentido também, mas eu queria pegar e colocar um contexto cristão, da experiência cristã, né, lá de casa. A minha esposa, ela tem o costume de fazer a devocional dela, leitura bíblica, oração na sacada lá do nosso apartamento. Ô, Cristão, traduz aí devocional pro pessoal. Devocional é estudo bíblico ali, né? O momento que você dedica o tempo do teu dia para você ler a Bíblia, para você orar, né? Enfim, e ter um tempo com Deus, né? Isso é a devocional. Então, minha esposa tem esse momento devocional na sacada. E eu já procuro fazer no quarto, né? Independente, até nem sei porquê, né? Daí esses dias o Vitor e a Lara acordaram mais cedo e eles pegaram a Vivi no momento que ela estava lá, né, meditando ali na sacada. Aí os três se ajoelharam ali no chão para orar e daí a Vivi escutou o Vitor falando para a Lara, né? Larinha, eu quero te contar um segredo. Dela, o que é, Tito? O papai também ele faz oração, mas é em secreto. Lá no quarto dele. E eu achei interessante isso, porque além da questão de estudo, né, de você estar acompanhando e você estar demonstrando, por exemplo, também a questão da escola, mas se você tem outros princípios, tem coisas que são caras para você, isso também você tem que levar para os teus filhos, né? E assim como para o Deltan, essa questão do relacionamento com Deus, né? Eu acho que eu não falo nem religião, porque acima da religião está um relacionamento com Deus, independente de bandeira de igreja, se é católica, se é evangélica, se é batista, presbiteriana, o principal mesmo é o relacionamento com Deus. E isso também é caro para nós lá em casa e a gente tem procurado colocar esses princípios, né, para o Vitor e para a Lara, porque não só eu recebi isso dos meus pais, o Odemir e a Dalila, mas também a Vivi recebeu dos pais dela, o Eliseu e a Damares. Muito bom. Obrigado, Fábio. Obrigado, Deltan. Encerramos aqui nosso episódio do podcast. Foi um prazer ter você aqui junto com a gente. E até o próximo episódio.